Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Buenos dias! Está no ar o Expresso, o programa que traz toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo, sob o olhar crítico do século diário. A partir desse mês de agosto, o programa vai ser lançado exclusivamente em áudio, no formato de podcast, no canal do Século Diário, no Spotify, no YouTube e também no site seculodiario.com.br, como sempre. Sou Vitor Taveira e o assunto da semana é a possível retirada da pré-candidatura do PSB em Cachoeiro, que deu maior bafafá nos últimos dias. Ainda teremos o giro de notícias e o bloco de rolê com dicas de cultura no Espírito Santo. Bem, assunto da semana, uma matéria que repercutiu muito no noticiário foi a informação apurada pelo Século Diário sobre a possível retirada da pré-candidatura de Lorena Vasquez à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Ela é candidata do atual prefeito, com apoio do Vitor Coelho, que é o prefeito atualmente. O assunto vem sendo debatido internamente dentro do grupo político deles. O motivo principal é justamente a dificuldade da ex-secretária de subir nas pesquisas eleitorais, no levantamento do Instituto Solução, publicado pelo jornal Aqui Notícias na última segunda-feira, coloca a Lorena em último lugar na corrida, nas intenções de votos, com apenas 5%. Pesquisa liderada com folga aí pelo deputado estadual e ex-prefeito Teodorico Ferraz, do PP, com 41%, né, ampla vantagem na liderança, seguido, né, do empate técnico na casa dos 10%, entre o Diego Libardi, que é do Republicanos, e o Léo Camargo, que é do PL. Depois vem o ex-prefeito Carlos Castiglione, do PT, com 8%, e só então aparece a Lorena em quinto e último lugar. Ela é advogada, né? Lorena Vasquez experimentou uma grande ascensão ao longo das gestões do Vitor Coelho. No primeiro mandato, ela atuou como presidente da Comissão Permanente de Licitações e depois foi coordenadora de compras governamentais. Na virada, já do primeiro para o segundo mandato, ela virou secretária municipal, né? Primeiro na administração, depois migrou para a Secretaria de Manutenção e Serviços em maio de 2023, justamente para ter mais visibilidade, né, nas entregas e tal. Ela passou a ser uma figura aí meio onipresente nos eventos oficiais da prefeitura, aparecendo em vídeos de trabalhos, né, com os funcionários da pasta chefiável e tudo mais, né. Internamente, aliados tentaram fazer colar o apelido dela como a secretária que nunca dorme, como uma pessoa aí muito comprometida e tal, e ela se descompatibilizou dos cargos que acumulava em junho passado para entrar na disputa eleitoral. Caso se confirme e essa candidatura fosse abandonada, a tendência, segundo as informações de bastidores, é que ela poderia assumir um cargo, né, na gestão do Renato Casagrande, do PSB, a gestão do governo estadual, né, não ficaria ao Léo, já que o Vitor Coelho é um aliado de primeira hora do governador. Mas outra opção que o mercado político está avaliando é que ela poderia, né, entrar como vice, por exemplo, do Carlos Castiglione, mas o Carlos Castiglione também não está nada bem nas pesquisas, é o único pré-candidato a prefeito que ainda não fechou uma chapa, não tem vice indicado, mas aparentemente essa não é uma vontade nem da Lorena e nem do Vitor Coelho. Com a provável saída, a possível saída dela, né, do jogo eleitoral, a tendência é que os partidos da base do prefeito migrassem para outros dois candidatos, né, que é justamente o Teodorico Ferraz e o Carlos Castiglione, né. O PSDB, por exemplo, mantém conversas com o Ferraço e o PSB possivelmente seguiria o mesmo caminho, né, embora isso não está definido, e o PDT teria, em tese, uma simpatia maior pelo Castiglione, mas também não dá para bater martelo, até porque não houve uma desistência ainda, né, até a gravação, pelo menos, desse programa, né. Então o movimento teria essa possibilidade de beneficiar e fortalecer essas duas candidaturas. O petista tem um alto índice de rejeição, né, o Carlos Castiglione, e conseguiria aí tentar algum fortalecimento do campo progressista para tentar enfrentar o Ferraço, que é o líder disparado, e poderia ampliar, né, ainda mais a coligação e reivindicar até um apoio do Casagrande, né. Mas, de fato, o que está certo é que o vice de Ferraz é o vereador Júnior Correia, inclusive, isso é uma daquelas histórias que só em Cachoeiro, né, ele quase saiu da disputa majoritária para se tornar padre, ele que é vereador, né, foi o vereador mais votado e estava liderando as pesquisas, né, ameaçou deixar a política para virar padre, acabou desistindo e de candidato a prefeito virou candidato a vice do Ferraz. O Diego Libardi, do Republicanos, que está em segundo ali um pouquinho, né, à frente dentro da margem de erro, tem como vice a nutricionista Rafaela Donadelli, do União Brasil, que é esposa, inclusive, do deputado estadual Dr. Bruno Rezende, que estavam ali, né, construindo conjuntamente a ideia de uma candidatura unificada entre 3 pré-candidatos.
E o bolsonarista Léo Camargo, do PL, está empatado tecnicamente com o Libardi, como a gente falou, anunciou na segunda-feira o empresário Rodolfo Sabino, também do PL, como vice em sua chapa, como o PL tem feito em muitos lugares, com uma coligação puro sangue, para dizer assim, né? Mas, enfim, tá rolando isso nos bastidores, mas isso não vai demorar muito tempo, até porque já está aí o prazo final chegando para as convenções, que é no dia 5 de agosto. A convenção do PSB acontece ali um pouco antes, no domingo, dia 4, e aí teremos uma resposta oficial se essa candidatura da situação, que embora está lá atrás nas pesquisas, vai ser mantida ou não. Vamos aguardar. Vamos então para o nosso giro de notícias. Bom, na política, uma das notícias da semana é que Gleisi Hoffmann vem à vitória para o lançamento do palanque de João Coser, deputado estadual e pré-candidato a prefeito, destacou a importância da sua candidatura para o PT no cenário nacional, né? Outra notícia é sobre a disputa dos vices, né? Os nós dos palanques é o título da coluna socioeconômicas da Manaíra Medeiros, em Vitória e Vila Velha, já na reta final das definições. A lista de vices de Pasolini e Arnaldinho só aumenta. Lembrando que Pasolini vai ter decidido o futuro aí na convenção nessa sexta-feira, e também Arnaldinho logo vai ter que anunciar, mas o mercado está aí fervoroso com as especulações e com as disputas, né? Outra notícia aí, essa realmente a gente falou semana passada, né, sobre Aracruz. A manchete é: Alcântara diz que Deus não autorizou e desiste da disputa de Aracruz com a decisão. A ala bolsonarista ficou sem candidato depois da desistência do delegado Esperandio, ficou a bola na mão do Alcântara, o que também não aceitou, né? Alcântara é deputado estadual, e tudo isso abre caminho ainda mais para a reeleição do Dr. Coutinho, que é o atual prefeito. E realmente, na verdade, né, além da opinião de Deus aí, possivelmente o cenário estava muito difícil. O Alcântara preferiu não entrar nessa bola dividida. Lá em São Mateus, Daniel da Açaí assume Henrique Folhador como pré-candidato em São Mateus. O ex-secretário era apontado como nome de preferência do prefeito há muito tempo e agora está sendo articulada a vaga de vice. Falando no noticiário aqui também dos movimentos sociais, restaurantes voltam a funcionar e estudantes colocam fim às barricadas. A qualidade da comida será avaliada por alunos dos campos da UFES para decidir sobre as novas mobilizações, né? Aconteceu no campus de Goiabeiras, no RU, né, chamado Restaurante Universitário, mobilizações nas últimas semanas questionando aí a qualidade da alimentação oferecida. Mas também na UFES o coletivo fez manifestações contra capacitismo na UFES. Na última quarta-feira, estudantes denunciam um caso de reprovação de aluno autista num edital de iniciação científica. Tivemos também aí, culminando, né, no último domingo, a realização do Manifesto LGBTQIA+, de Vitória, né, inclusive com plantio de mudas de pau-brasil por representantes de segmentos historicamente excluídos, como indígenas, LGBTs e sem terra. O tema foi justamente o combate à transfobia ambiental. Outra notícia, né, triste, aí é o falecimento do professor e escritor Luiz Guilherme Santos Neves, natural de Vitória. Ele também era advogado, historiador e colunista em jornais capixabas, e aí deixa um grande legado, né, para a literatura e também para a escrita, né, sobre o povo capixaba. Falando aí nossa programação, né, na TV Século, temos da entrevista do século com o Nathan Dias, né? Importante como artistas negros ocuparmos todos os espaços, é o que ele diz. Foi vítima de racismo num espaço cultural e falou sobre os desafios de ser artista aqui no estado do Espírito Santo. Temos também uma entrevista com o Rodrigo Borges no Política S, ele que é pré-candidato e está aí empatado tecnicamente na liderança da disputa pela prefeitura de Guarapari. Então vale a pena acompanhar também. Também temos uma entrevista com o Yuri Scardini, que fala das raízes culturais de como a Serra se tornou o maior município capixaba. Ele que lançou um livro que retrata justamente a história e as transformações no município da Serra, o maior município do estado. Então, fechando aí, vamos para nossas dicas culturais no bloco de rolê. Bom, começou nessa quinta-feira, vai até domingo o Pocar, Festival de Cultura em Conceição da Barra, com mais de 40 atrações gratuitas, inclusive participação da Lia
de Itamaracá, grande cantora pernambucana que se apresenta na noite de sábado. A programação completa está lá no Instagram, @pocarfestival. Temos também como atração aí dessa semana o espetáculo Violeta de Los Andes, do grupo Tarahumaras, que vai ser apresentado na sexta-feira, 2 de agosto, às 20 horas, na Casa da Música Sônia Cabral, no centro de Vitória. O monólogo narra a vida e obra da multiartista chilena Violeta Parra e destaca a sua dedicação ao folclore e à cultura mapuche. Uma bela obra, vale a pena conferir. Em Cachoeiro, a escritora, educadora e historiadora Luciane Francelino apresenta a obra Crônicas de Resistência, uma coletânea de contos, crônicas e poesias com memórias, vivências e superações da negritude na contemporaneidade. Esse livro vai ter uma série de eventos de lançamento em diferentes locais de Cachoeiro de Itapemirim. O primeiro deles é sexta-feira, 19 horas, no Museu Casa dos Bragas. Outra novidade que temos aqui é a exposição Diálogos do Corpo Preto, Performance e Dança como método para a elaboração da vida. Esse projeto é resultado de uma residência artística que teve como proposta fazer junto a criação, produção, fruição de trabalhos em artes visuais e dança, proporcionando formação em processo artístico para juventudes que estão em cumprimento de medida socioeducativa. Fica até dia 30 de setembro em exposição na Casa Conjunto, que é um espaço experimental de arte, cultura, educação e direitos humanos no centro de Vitória. As visitas precisam ser agendadas pelo e-mail casaconjunto@gmail.com. É casa, o com é com M, né? O com é Casa Conjunto, né? Então, você pode entrar lá, mandar uma mensagem e pegar mais informações e marcar a sua visita a essa exposição. É isso, galera. Foi mais uma edição do Expresso do Século Diário, com produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Estel Miranda e reportagens de Manaíra Medeiros, Roberto Junquilho, Elaine Dalgobo e Lucas Chuina. Gostou do programa? Mande sua opinião, sua sugestão, curte, compartilhe, ajude a difundir esse conteúdo, fortalecer a imprensa alternativa independente capixaba. Continue acompanhando o noticiário em seculodiario.com.br, siga os canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio para receber em primeira mão nossos conteúdos multimídia. De volta na próxima sexta cedinho, com mais uma edição do Expresso, com as notícias mais importantes da semana, sob uma visão crítica da realidade. Bom fim de semana e até logo. Expresso, sua dose semanal de informações no Século Diário.